Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Robinho, ele que deu uma entrevista para um site nessa última semana e falou sobre o bastidores do Cruzeiro quando foi rebaixado lá em 2019, alguns pontos importantes que eu queria aqui ressaltar para vocês. O Luxemburgo e uma avaliação dele sobre a Série B, né? Um jogo bastante difícil, depois diante a Ponte Preta, um trecho da entrevista coletiva que eu queria falar aqui com vocês, a respeito também sobre uma sugestão de jogador que vocês me perguntaram se seria uma boa opção para o Cruzeiro, visando principalmente, né, a próxima temporada, que eu vou comentar um pouco a respeito, além também do caso envolvendo o Lucas Romero, que colocou uma foto com o Ariel Cabral, que foi aniversário dele ontem, e isso já foi suficiente para vários torcedores pedirem a sua volta aqui para a Toca da Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca de 25 mil inscritos e 600, que já está bem perto, tá? Bom, o salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem, mais cedo, tá? O primeiro é para o Pedro Donizete Rodrigues, também tá sempre aqui assistindo os vídeos. Valeu demais aí, Pedro, um abraço para você. E o outro para... o nome dele é J. Arimateia, não sei se é João, se é Júnior, enfim, lá mandou um salve para me mandar um salve lá para Uberaba. Muito obrigado aí, então, um salve para todos os cruzeirenses aí também de Uberaba. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, ou se surgir alguma notícia, eu trago mais um vídeo aqui também para vocês hoje. Se for sair, vai sair ali umas 6h30, 6h15, então já fique esperto e deixe seu comentário aqui, o seu nome e a sua cidade, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o técnico Luxemburgo, ele que depois da vitória diante a Ponte Preta, deu uma entrevista coletiva com vários pontos importantes, mas eu queria ressaltar aqui para vocês sobre ele citar a dificuldade da Série B e por conta do Cruzeiro ter sido muito guerreiro na competição, principalmente depois de que ele chegou, né? Para você ter uma noção, foram 8 jogos até aqui pelo Cruzeiro, sendo 4 vitórias e 4 empates. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro tem um aproveitamento hoje superior da casa dos 66%, quase 67%, que é um aproveitamento superior ao Curitiba, por exemplo. Então, para você ter uma ideia, se o Cruzeiro tivesse com o Luxemburgo, ele tivesse mantido essa média, hoje o Cruzeiro estaria em segundo lugar, brigando ali 2 pontos atrás do Curitiba, que está em primeiro, ou se tivesse uma diminuição um pouco menor, né? Sei lá, tivesse 60% de aproveitamento, 59%, já estaríamos em quarto lugar. Enfim, ele que falou também sobre cobrar o Cruzeiro para subir para a Série A, ele falou alguns trechos importantes que eu queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro, ele disse o seguinte, abre aspas: eu entendo que as pessoas cobrem o Cruzeiro da primeira divisão, o Cruzeiro é um clube de primeira divisão, mas tem um detalhe, ele está jogando a segunda. Eu não quero um time técnico, quero um time guerreiro, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo, falando sobre a segunda divisão, sobre esse time do Cruzeiro, que ele falou o seguinte, abre aspas: a segunda divisão é um jogo diferente, é um jogo de pancada dividida, jogo duro e intenso demais. Ela é totalmente diferente da primeira divisão. Se puder jogar tecnicamente, tudo bem, faz a diferença, mas quero um time bem intenso e com pegada, jogando com os adversários, jogando como os adversários jogam com a gente, fecha aspas. E assim, eu concordo bastante porque o Cruzeiro, principalmente no ano passado, né, primeiro ano na Série B, você vê que queria inventar muita coisa, um time muito técnico, e realmente isso não dá certo. Eu vejo que juntar os dois dá um exemplo muito bom disso, mas o Cruzeiro, quanto mais possível jogar igual Série B, melhor, principalmente na competição, fazendo pressão dentro de casa, enfim, não deixando o adversário sair para o jogo. Eu acho isso bem interessante, e não necessariamente é um futebol feio, nada disso, tipo, eu sou a favor de pegar a bola ali na ponta e cruzar na área, não é isso, até porque é raro os momentos que o Cruzeiro faz isso, bem diferente de algumas fases, até com o Mano Menezes, por exemplo, como lá em 2018, 2019 também, tá? Então, a grande questão é o Cruzeiro jogar igual os adversários jogam contra o Cruzeiro, que na maioria dos jogos, quando perde, você vê que ou o Cruzeiro erra um lance besta e acaba sofrendo gol, ou, por exemplo, com alguns momentos de pressão já leva o gol, porque o Cruzeiro realmente não estava acostumado com esse tipo de jogo e está penando até hoje. O Cruzeiro conseguiu essa sequência de vitórias, mas nas últimas 50 rodadas da Série B, desde quando foi rebaixado, penou bastante, como por exemplo, nunca tendo conseguido ficar acima da 10ª colocação. Inclusive, dependendo dos resultados, e o Cruzeiro venceu o Operário na próxima quinta-feira, também na Arena do Jacaré,
O Cruzeiro pode chegar assim até 11º lugar e seria a melhor posição da Raposa nessa atual Série B, igualando também com a do Filipão quando ele estava aqui no ano passado. Enfim, vocês o que acharam a respeito dessa declaração do Luxemburgo? Deixa aqui também sua análise sobre esse jogo de ontem diante da Ponte Preta. Quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso. Mais um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Robinho. Ele que deu uma entrevista nesse último final de semana a respeito assim, do Cruzeiro por uma conversa com IG Sport sobre o rebaixamento da Raposa, onde ele foi perguntado em um trecho dessa entrevista, tá? Ele falou assim que a diretoria falava uma coisa e fazia outra. Também se referindo assim aos jogadores e alguma coisa interessante que eu queria aqui ressaltar para vocês, tá? Quando foi perguntado sobre o Cruzeiro rebaixado e também aquela fase muito ruim da Raposa, ele disse o seguinte, abre aspas: "É uma pergunta que me faço todos os dias. Eu olhava para a tabela e falava que nós não íamos cair. Fizemos várias conversas no vestiário e falávamos, não, a gente temos 2 jogos em casa, nós vamos ganhar e escapar. E foi rodando, foi acontecendo, foi troca de técnico, atrasos salariais, algumas reuniões que não foram verdadeiras, falavam uma coisa para a gente e faziam outra, no caso a diretoria. E acho que nós jogadores não demos o valor que deveria dar ao campeonato. Naquele momento em que estávamos passando, nós acreditávamos que iríamos sair da zona de rebaixamento pela qualidade do time, que a qualquer momento venceria os jogos. Isso atrapalhou muito, fecha aspas. E eu concordo totalmente, eu vejo que aquele time do Cruzeiro foi rebaixado justamente por conta de ficar esperando. O time é muito melhor do que os outros, até na Série B também. O time é muito melhor do que os outros, uma hora vai subir e ia deixando. Algo que está muito parecendo com o Grêmio, por exemplo, nessa atual temporada, que está afundado em mais do que 6 pontos em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento. E olha que falta ali mais apenas 15, 16 jogos para o Grêmio na Série A. Então foi a mesma coisa que o Cruzeiro fez. Foi bobeira e foi deixando. Quando viu, estava rebaixado. E também na Série B o Cruzeiro fez do mesmo jeito. Tinha um time tecnicamente muito melhor, mas dentro de campo não jogava absolutamente nada. Lembrando que o Robinho está lá no Curitiba, tem seus 33 anos de idade e não faz uma excelente temporada por lá. Apesar do Curitiba estar em primeiro lugar, ele tem sido reserva e assim, ainda ele também comentou sobre esse caso envolvendo rebaixamento, só para finalizar, que não teve panela no elenco, que o elenco era muito unido. Eu vejo sim que o elenco era unido, mas você vê que tinha algumas ocasiões, como por exemplo para derrubar treinadores, sem dúvidas isso prejudicou demais. Então não adianta nada de 6, 7 jogadores ser muito unido, sendo que tem todo outro grupo e problemas com o treinador, que foi o que acabou acontecendo, tá? Enfim, vocês o que acharam a respeito dessa declaração, dessa entrevista, desse trecho do Robinho? Deixa aqui sua opinião nos comentários e eu concordo bastante com ele. O Cruzeiro fez exatamente isso, de ficar esperando demais, pensando que uma hora iria ganhar, e foi aí, acabou sendo rebaixado e nesse ano também acabou mantendo na segunda divisão. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de uma sugestão aqui de vocês, que um de vocês me perguntaram se seria uma boa opção um jogador que é no caso do Everaldo do Corinthians. Quem me perguntou isso foi o José Fernandes, então muito obrigado aí, José. Até mesmo caso você tenha interesse de fazer alguma pergunta aqui pra mim, já deixa nos comentários. Eu sempre tiro um print e coloco lá na minha galeria pra fazer futuros vídeos aqui pra vocês. Então, igual esse print aqui deve ter mais do que 5 dias. Então, você comenta aqui embaixo algumas perguntas, sugestão, que quem sabe eu não mande até um salve pra vocês se aparece aqui no canal, tá? Ele perguntou sobre o Everaldo, ex-Corinthians, e também o Ione Gonzalez. Hoje eu vou falar só sobre o Everaldo, o Ione Gonzalez eu vou falar futuramente, tá? O Everaldo que eu vejo que é uma opção totalmente viável para o Cruzeiro, principalmente para o ano que vem, que eu espero que o Cruzeiro já tenha pagado aquele transfer ban e tudo mais. Para você ter uma noção, o Everaldo esse ano foram 14 jogos pelo Sport e 1 gol marcado, realmente uma média bem abaixo do que estava esperando, até porque ele começou muito bem lá no Fluminense e não teve o mesmo desempenho. Ele tem seus 27 anos de idade e foi muito bem lá no Fluminense em 2018 e também em 2019, foram no total 54 jogos, 7 gols e 12 assistências. Ficou muito perto de vir para o Cruzeiro lá na temporada de 2018 ou de 2019 e acabou indo assim para o Corinthians, que por lá também não teve um desempenho muito interessante. Ele chegou, teve poucas oportunidades, ficou um bom tempo encostado pelo Corinthians naquele ano. 9 jogos, 1 gol. Ano passado não conseguiu arrumar um time para emprestar ele e ele ficou lá meio que encostado no Corinthians. 27 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência. Sem dúvida, seria um jogador para vir de empréstimo, até porque o vínculo dele com o Corinthians só encerra no final do ano que vem. Então, para o Cruzeiro comprar o jogador em definitivo, ele teria contrato e a Raposa não vejo que não tem condições nenhuma de arcar com os custos do jogador. Em questão salarial, tenho certeza que cabe no orçamento do Cruzeiro
não ganha mais de 150 mil por mês, então ficaria mais tranquilo nessa questão. E é um jogador que poderia dar muito certo, porque é um cara com característica de jogo que todo time praticamente precisa, sendo um ponta esquerda bem rápido, que inclusive deu muito trabalho para o Cruzeiro lá em 2018, em 2019, quando jogava pelo Fluminense. O Cruzeiro enfrentou eles fora de casa. Em 2019, se não me engano, o Cruzeiro perdeu de 4-1, aquele jogo lá foi no Maracanã, bem ridículo mesmo, né, do Cruzeiro. E também na Copa do Brasil de 2018, que ele deu um trabalho para a Raposa, se eu não me engano... Não, na Copa do Brasil, nas oitavas de final, o Cruzeiro só conseguiu passar nos pênaltis e foi um jogo bastante complicado lá em 2019, que logo em sequência passou e foi enfrentar o Atlético Mineiro nas quartas de finais, tá? Enfim, vocês, o que acham a respeito assim do Everaldo, jogador de 27 anos? Você acha ele uma boa alternativa ou você acha que não? Também deixe aqui sua pergunta nos comentários, que quem sabe, dependendo da sua sugestão, se for um jogador viável, alguma outra pergunta interessante, eu não trago aqui pro canal e você aparece aqui, eu mando um salve pra você, igual no caso aí do meu amigo, né, do José Fernandes. Valeu demais aí, José, que deu essa sugestão de contratação. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Lucas Romero, ele que fez uma postagem lá no seu Instagram e assim, já foi suficiente para vários torcedores pedirem a sua volta. Foi no caso assim, ele comemorando o aniversário do Ariel Cabral, que foi aniversário dele, do argentino, no sábado, e o Lucas Romero colocou essa foto assim com ele, os dois juntos, várias fotos, tanto no Cruzeiro, a principal no Cruzeiro, depois da conquista do Campeonato Mineiro de 2019, e outras na seleção argentina, lá no Vélez e tudo mais. Essa publicação tinha menos do que 15 horas e já tinha mais de 20 mil curtidas. E assim, no Twitter também teve grande repercussão de vários torcedores pedindo a sua volta. Essa proximidade com o Ariel Cabral, sem dúvidas, ajudaria bastante, que os dois têm um vínculo bem forte desde quando eles jogavam juntos lá no Vélez. Já jogou junto na seleção argentina também e também aqui no Cruzeiro, então jogadores bem próximos mesmo. Eu acho mais fácil o Lucas Romero voltar para o Cruzeiro no ano que vem, por exemplo, do que o Lucas Romero jogar no Independente, tá? O Lucas Romero, que o Cruzeiro já teve conversas para trazer ele ano passado, recentemente também teve uma entrevista com ele lá no Samuel Venâncio, no canal dele aqui no YouTube, que ele falou sobre o interesse do Pedro Lourenço em trazer ele para o Cruzeiro novamente, que não foi viável na última temporada, mas assim, vejo que o Cruzeiro com uma condição melhor poderia trazer ele, mas teria que arcar com os custos, 10, 12 milhões de reais seria no mínimo para tirar o jogador de lá. Lembrando que o Cruzeiro vendeu ele lá em 2019, foram um total 29 partidas por aqui naquele ano, saiu no meio da temporada por 13 milhões e meio, foi para o Independente, e ano passado, que foi a melhor temporada dele, a última temporada lá no futebol argentino, foram 35 jogos com 1 gol e 5 assistências. Esse ano já começou o campeonato argentino novamente, já foi um jogo até aqui e realmente está sendo titular por lá. Então até a questão financeira para tirar ele de lá, por exemplo, não acho que eles liberaria mais, igual aquele valor que o Cruzeiro especulou, né, da volta dele em setembro do ano passado, agosto, que o Independente estava pedindo algo próximo dos 11 milhões de reais, que eu vejo que hoje seria pelo menos mais uns 3 milhões em relação a isso, uns 14, 13 milhões para tirar o Lucas Romero lá do Independente. Ele que tem seus 27 anos de idade e o vínculo com o Independente também só encerra no meio do ano de 2023. Então é um contrato bem longo. Se ele fosse voltar, só voltaria depois desse vínculo, né? Que ele já estaria com quase 29 anos de idade e seria uma idade boa ainda para voltar e render bastante aqui pelo Cruzeiro, que é só uma questão de tempo mesmo para ele voltar. Então é um jogador que tem muito interesse de jogar no Cruzeiro novamente, tá? E vocês, o que acham a respeito desse post do Lucas Romero, que eu deixei aparecendo aqui na tela? Também você acha que seria uma boa o Lucas Romero voltar aqui pro Cruzeiro, mesmo que seja ali ano que vem, tendo que pagar algum valor desse tipo? Deixa aqui sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!